estamos de volta, agora sim, para falarmos um pouquinho sobre porta-vozes, né? O que é o porta-voz, onde que ele está inserido, qual o contexto, qual o panorama, quais são as dicas, qual a melhor forma de trabalharmos com esse profissional que é tão importante para a instituição, né? Então nós vamos dividir aqui a nossa fala, que teremos aí 45 minutos, em 6 partes, né? Nós vamos falar aqui, vamos dar um panorama, né, de como é que está, qual o papel da imprensa, como é que está o cenário, os canais de informação de uma maneira geral. Eu gostaria também de abordar um pouquinho sobre alguns conceitos de marketing propriamente dito, somente para nós nos situarmos, né, qual a importância da marca para uma instituição, para uma organização. Vamos falar um pouquinho que eu reputo da maior importância, que são os momentos da verdade, né, que é o momento onde o cidadão ou o consumidor, no nosso caso como instituição policial, o cidadão, né, precisa realmente dos serviços, nos procura, né, e vamos dar aqui algumas distinções e trazer esses princípios de marketing para a nossa atividade. Vamos falar a respeito da imprensa de uma maneira geral, como é que a estrutura, pelo menos aqui no Brasil, eu creio que mundial, de uma maneira geral também, em Angola funciona da mesma forma. Vamos falar do porta-voz da instituição, né? Que é aquela pessoa, aquele profissional que tem que estar preparado, que tem que estar em condições de falar em nome da instituição. E por fim, vamos fazer um benchmarking aí de direito internacional, um estudo de comparado, né, de internacional comparado com o nosso sistema de porta-vozes aqui na Polícia Militar, que por ocasião do destino e por desígnios de Deus, acabei fazendo parte e sendo o primeiro porta-voz oficial após se colocar em prática a normatização sobre o serviço de porta-voz. Então, para mim é uma satisfação estar aqui de volta, falar com todos os senhores, né, falar aí para a nossa Polícia Nacional de Angola, falar especificamente aqui para a Polícia de Guarda-Fronteiras, em que eu tenho um carinho muito especial. Já a segunda vez que eu faço parte aqui desse simpósio, desse encontro metodológico, né, com todos os senhores. Então, para mim, é uma grata satisfação e uma honra muito grande poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com os senhores. Então vamos lá falar um pouquinho do panorama, né? Vamos dar um panorama, como é que está a questão da comunicação social no mundo de uma maneira geral, em particular aqui no Brasil e da mesma forma aí em Angola, né? Eu vou passar aqui um vídeo inicial, só para que os senhores tenham, só para nós refletirmos um pouquinho sobre o que é um porta-voz. Muita gente às vezes acha que é só aquele que é designado para falar, mas na realidade qualquer integrante da instituição é um porta-voz da organização. Então esse vídeo aí só como motivação inicial, vamos assisti-lo e a gente volta aí na sequência. Bom dia. Bom dia. Eu queria o penne. Molho. Eu queria molho de tomate. Acompanhamento. Acompanhamento, eu queria milho. Milho, o que mais? Presunto. O que mais? Presunto, isso, milho, presunto, o que mais? Presunto, milho, o que mais? Calma. Fala, o que mais quer? Que mais o quê? Calma. Quer o quê? Vambora, pô. Pimentão. Pimentão, isso, o que mais? Fala. Ai, meu Deus, eu odeio Que mais? pimentão. Fala, o que mais? Calma, O que você quer? Eu quero palmito. Quer palmito? Quer palmito? Fala mais palmito, ó. O que mais você quer? Fala, quer mais o quê? Eu quero mais Quer mais palmito? Ah, você quer mais palmito? Olha aqui mais palmito, ó. O que mais? Você quer o quê? Mais o quê? Fala. Tomate, eu quero tomate. Quero tomate. Vambora, falta 2, vambora. Falta 2, fala pra vagabunda. Vambora. Ervira! Eu quero ervira! Ervira, quer mais o quê, porra? Vambora. Eu só queria almoçar. Ninguém mandou vir almoçar no inferno, porra, termina. Pede. Azeitona. Azeitona, próximo. Boa tarde. Bacana, né? Então, vejam aí como é que um representante de uma organização qualquer afeta diretamente na percepção do cliente. Claro que aqui é um sentido figurado,
mas depois nós vamos entender um pouquinho sobre esse vídeo e nós vamos comentar um pouquinho lá mais para frente. Mas eu gostaria de comentar aqui com os senhores e com as senhoras sobre qual é o papel da imprensa, né? Qual a finalidade da imprensa no mundo moderno. Obviamente que a imprensa ela tem um papel fundamental, que é levar a informação de credibilidade, né, a seus clientes. Então, a imprensa, como organização, como uma empresa, ela tem por objetivo fundamental vender a notícia, né? É claro que aí existe uma série de ingredientes que estão contidos dentro de um determinado veículo de comunicação. A credibilidade, a autenticidade das fontes, a credibilidade da informação, a apuração dos fatos. Tudo isso daí é importante para que a notícia chegue ao cidadão com credibilidade, né? Com confiança. E aí que está realmente o seu papel fundamental, né? O papel social da imprensa, que é, obviamente, no Estado Democrático de Direito, levar uma informação de credibilidade, né? E nós temos, obviamente, que respeitar a imprensa nesse sentido e os demais veículos de comunicação, sabendo realmente da sua importância para levar essa informação de uma maneira autêntica ao cidadão. Obviamente que vivemos hoje numa revolução de comunicação onde a informação e a desinformação está presente, né? As redes sociais é uma ferramenta poderosíssima de comunicação, mas é claro que a desinformação permeia, né, todo esse ambiente. É como se a gente estivesse na rua ou em um corredor onde a gente realmente ouve A e ouve B, né? E a gente tem que tirar as nossas conclusões, mas a imprensa ela tem aí um papel fundamental para trazer com credibilidade a informação de uma maneira devidamente apurada, isenta, né? Que é o verdadeiro jornalismo, né? Que parece muito com a nossa atividade, né, de policial. Nós sempre temos que ouvir os dois lados da moeda, né? Não só quando uma ocorrência nos chega às mãos, né? Nós temos que entender as duas partes aí dentro do contexto para tomar uma decisão operacional ali no nosso dia a dia. A imprensa da mesma forma, só que ela tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar toda essa informação e levar a informação de acordo com a linha editorial de cada organismo de comunicação, né? Então aqui nós já abordamos algumas coisas fundamentais, né? Que a imprensa existe aí para vender notícia, obviamente, né? É uma empresa, ela precisa ter aí as condições financeiras de sobrevivência e ela precisa ter audiência e precisa levar aí sua notícia de acordo com os desígnios dessa própria organização. Mas o que gera credibilidade perante seus públicos é a competência, é a isenção, que é realmente o verdadeiro trabalho de um verdadeiro jornalista, que é passar a informação com independência, com credibilidade, com os dados e a informação devidamente apurada e checada. E quando se trata de notícias relacionadas aos órgãos públicos, obviamente que a assessoria de imprensa, né, tem um papel fundamental de levar transparência, de levar credibilidade, mas também defender o posicionamento institucional, a marca, em última palavra, da organização. Por isso que nós não podemos trabalhar única e exclusivamente com uma ferramenta ou um instrumento de comunicação. Nós vamos falar e abordamos um pouquinho mais na primeira palavra, né, sobre comunicação integrada de marketing, e que nós vemos que existem diversos elementos de comunicação. A assessoria de imprensa é um deles. Portanto, a instituição, a Polícia Nacional de Angola, como aqui a Polícia Militar, e todas as suas unidades subordinadas, devem estar alinhadas em um só objetivo, com um só canal de comunicação oficial, né? Então, claro que a comunicação emana do centro de comando, do quartel-general, mas também as unidades subordinadas não podem perder a oportunidade para trabalhar em conformidade. Então nós temos que trabalhar com todos os nossos públicos, né? Público interno,
o público externo, como já foi dito logo pela manhã, mas também o público externo, né, não só o governo, sociedade, né, fornecedores, a imprensa faz parte desse público externo, né? E como formador de opinião, né, como parte interessada dentro desse contexto, a instituição deve, né, dar a atenção necessária para que venhamos a trabalhar com a imprensa como uma caixa de ressonância para levar nossas missões, nossos objetivos, nossos princípios, nossos valores ao cidadão de uma forma bem ampla, que em última análise é o motivo e a essência da existência da nossa instituição, né? Então, sobre esse panorama inicial, é importante nós deixarmos claro sobre isso. É claro que existe uma série de literatura a respeito da imprensa de uma maneira geral, mas com o pouco tempo que nós temos aqui, é importante nós falarmos sobre isso. O papel da imprensa, então, é vender a notícia, diminuir a desinformação, apurando devidamente os fatos, né, levando o seu editorial, a sua opinião, mas também trabalhando com o factual, com o dia a dia, e isso daí é de suma importância para nós, né? E os canais oficiais de comunicação, né, da própria instituição, que deve trabalhar com todos os públicos, gerando aí um círculo virtuoso que venha gerar notícias, né, de uma maneira, gerar fatos que venha gerar notícias. Isso é retroalimentado e que dá uma boa audiência para a nossa instituição. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão do marketing para vocês, né? Sobre quais são as linhas, né, de marketing propriamente dito, né? Então, nós temos aqui uma série de conceitos a respeito do marketing ao longo do tempo, né, que foi praticamente a doutrina mercadológica, vamos assim dizer, ou de marketing, foi desenvolvida ao longo aí do século passado. Então, nós temos 4 orientações de marketing. A primeira e a segunda está diretamente relacionado à lei da oferta e da procura, né? Então, antes, os produtos eram oferecidos em função de meras necessidades dos clientes. Então, eu precisava de um carro, o carro que tinha era aquele, era o único que existia no mercado, e toma aí, top-down, né? Então, não tinha muita relação com o cliente. Era aquilo que tinha, era aquilo que estava disponível, está aí, compra se quiser. Então, a indústria e o comércio não se preocupava muito com o seu cliente, porque tinha muita demanda para pouca oferta, né? Essas são as primeiras 2 orientações de marketing, da compra e da oferta. A linha, que são as curvas aí da oferta e da demanda. A terceira linha, que foi mais recente, aí, ao término do século passado, da década de 70 para cá, começou a surgir várias teorias de colocar o cliente em primeiro lugar. Hoje em dia, isso é essencial, é condição sine qua non. O cliente sempre tem que estar em primeiro lugar. Quando a gente fala em cliente, para uma organização, para uma instituição como a nossa, né, uma instituição policial, o cidadão tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas essa orientação já está superada. Hoje, a 4ª orientação de marketing, não só menos importante, é aquela orientação sobre o relacionamento. Então, relacionamento hoje é a palavra-chave quando nós falamos em orientação de marketing, né? Então, o cliente tem que estar sempre em primeiro lugar. Por isso que eu coloquei aquele vídeo ali, para nós refletirmos um pouquinho como motivação inicial para o nosso bate-papo aqui. Então, fundamental aí entendermos as 4 orientações de marketing. A primeira, a oferta e a demanda, compra e venda, né? A terceira, o cliente em primeiro lugar, que já é condição sine qua non, não se discute mais isso. E a 4ª e a mais importante orientação de marketing é o relacionamento que uma organização tem que ter e manter com o cliente. Nós temos que não só conquistar, mas também manter o cliente. Esse é o desafio fundamental
na concorrência livre de mercado, e quando se trata de uma organização pública, né, o cidadão, além dele ter aí a necessidade de procurar a polícia, mais do que isso, nós temos que manter um relacionamento constante com todos os nossos públicos de interesse. E o cidadão, a sociedade, é uma parcela importante dentro desse contexto. Nós temos que fazer com que não só haja essa necessidade de se procurar a polícia, mas que tenha aspiração, que tenha afetividade, que tenha coerência, que tenha aquela liga que mantém o respeito e a credibilidade e a reputação da instituição perante seus públicos. Nós vamos continuar daqui a pouquinho com os outros dois temas. Nós passamos aqui um pouquinho as transmissões para fins de gravação e retornaremos dentro de segundos. Um grande abraço.